Então hoje, Sala Jeep, nós estamos aqui com essa lenda, cumprindo uma promessa. Para quem acompanha o canal aí, a gente falou que ia trazer essa Land Cruiser para poder filmar. Estamos trazendo ela em grande estilo para fazer o nosso teste. Estamos aqui na Fazenda Taboquinha, nosso parque de diversões, para fazer a filmagem desse carro. Então essa é uma Land Cruiser 105, ano 2003. É o carro do Bruno, nosso amigo. Fez já uma preparação grande. Nós vamos chamar o Bruno para dizer aqui o que ele já foi feito nesse carro. Nós vamos testar ele hoje aqui. O primeiro modelo foi de 1951, foi uma série 20, série 30, que começaram lá nos anos 50. Na verdade, ela teve a BJ e a FJ, e não era 20 ainda, né? Ela já começou como um protótipo, mas um carro que já entrou em produção. Aí a 20 veio em 58. Aí depois veio a 40, que a gente conheceu no Brasil como Bandeirante, né? Que foi o primeiro Land Cruiser a ser produzido fora do Japão. Foi a Bandeirante. E hoje em dia já expandiu, tem outros lugares no mundo, né? Teve em Cumaná, na Venezuela, Jacarta na Indonésia, em Portugal também, até hoje faz esse CL70 em Portugal. Bom, esse carro é japonês, fabricado no Japão, é uma 105, ela tem uma base de uma 80 com uma carroceria de uma 100, não é isso? Basicamente é isso. A diferença da Land Cruiser para a Land Cruiser Prado que a gente tem, a Prado é um carro voltado mais ao conforto e esse aqui voltado mais ao trabalho pesado, né? É um Heavy Duty, esse aqui, e a Prado seria um Light Duty. É um carro também muito competente, a Prado tudo, mas ela tem uma proposta um pouco diferente. Isso aqui é um utilitário no termo máximo que um utilitário pode ter, criado para ser muito robusto, mas traz também conforto. A Prado tem um foco mais no conforto, mas que também é um utilitário. Seria mais ou menos essa a diferença entre um e outro. A Prado foi feita para o mercado europeu, né? O início dela foi isso. Aí é um carro que tinha uma proposta diferente. A proposta do carro era atender o pessoal que estava sofrendo com a falta de conforto, inclusive da suspensão com feixe de mola, que era um negócio um pouco mais duro. Então a Prado veio com suspensão com mola helicoidal. Ela veio para atender o conforto, né? Sem perder a capacidade off-road. Vamos falar da 105, então, da sua 105. Mas aí, esse carro, o que você fez? O que ela tem de original aqui? O que ela tem de modificado? Esse carro é uma FZJ 105. Essas nomenclaturas da Land Cruiser são um pouco complexas, mas na verdade são muito simples. Toda vez que você vê J, é Land Cruiser. O número que vem depois é a série. E o que vem antes do J é o motor. Então ela era uma FZJ 105, ela tinha um motor FZ, era uma Land Cruiser modelo 105. Aí eu consegui um motor a diesel original, da Land Cruiser série 80. Aí eu fiz a troca. É a principal modificação que eu tenho nesse carro, né? Tenho molas e amortecedores da Old Man Emo, australiano. Eu tenho o para-choque da Ironman, australiano também. Ela usa um guincho de 10 mil libras da Warn. Eu tenho um snorkel da Safari. O bagageiro é original, só que eu fiz algumas pequenas modificações para utilizar a Camping World que eu tenho. Não está instalado, mas eu tenho ela. Eu tenho um bloqueio diferencial dianteiro da RB. Eu vou instalar também o freio a disco traseiro nela, que tá lá o kit quase praticamente pronto lá em casa. A suspensão dela, o lift já é o OME. É o OME, 2 polegadas. Que pneu que você tá usando aí? Eu tenho um Mudtrack da Maxtrack, ele é um pneu chinês, tem me surpreendido bastante, né, por não ser uma marca famosa, um desenho bom, uma durabilidade boa. Ele só é um pouco barulhento, mas é um pneu bom, não é um pneu ruim não, eu tenho gostado dele. Ele é 285/75/16, equivaleu ao 33 aí da... O resto do carro é original. Esse carro tem uma coisa muito legal, que é o sistema de subtanque, né? Ele tem 2 tanques e ele comuta qual tanque você vai utilizar. Então, quando a gente vai abastecer, ele tem uma explicação aqui, né? De como o tanque funciona. Para a esquerda você abastece, para o principal e para a direita para o sub. E aqui dentro são 2 bocais. Então a gente olha lá dentro, ó. Eles têm 2 bocais. Aí você apontou o bico para um lado, você enche o tanque principal. Apontou para o outro, você enche o sub. Lá dentro tem a comutação. Tá. Então ele acendeu a luz do sub e ele está marcando o subtanque. Esse é o quanto de combustível tem. Então o subtanque tem 50 litros. Então deve ter uns 10 litros a menos aí mais ou menos. Aí eu aperto o botão, aí ele começa a marcar o principal e me mostra quanto tem. Aí tem 95. O legal é que aí são 9 lugares, né? Tecnicamente, eu teria que estar sentado um do lado do outro. É um banco para soldado, né? Ou seja, é um banco de tropa. Os soldados vão aqui da forma mais desconfortável. Mas é praça, né? Praça sempre se lasca. Muito bom, muito bom. Ele cabe mesmo. Eu tô confortável. Você tá confortável? Então vamos fazer 200 km assim, eu quero só ver.
Ó, só eu já fiz 700. Eu acredito, né? que a ideia seja mais ou menos o seguinte: é melhor andar 200 km aqui do que andar a pé no deserto africano. Com certeza. Ou na caçamba de um caminhão. Exatamente, no de pau de arara. Esse é o famoso motor diesel 1HDFT, né? É um motor muito difícil de achar, porque ele só saiu na série 80. Ele tem uma versão marinizada também. Saiu alguns ônibus da Toyota, o Coaster. Ele é a primeira versão 24 válvulas diesel. Então ele é um comando único, ele é COHC, tem balanceiro roletado, é um motor muito legal. E esse motor é o primeiro à prova de bala, vamos dizer assim, que ele tem uma potência boa, um torque bom e mesmo assim ele dura bastante. Originalmente, tem 167 cavalos e 380 Nm de torque. Só que ele não tem intercooler original. E a pressão de turbina é muito baixinha, 0,8. O turbo não é muito grande. Então ele acaba gerando essa potência pouca por causa disso. Aí eu instalei um intercooler por conta própria, né, para dar uma melhorada na admissão. E ela tem uma turbina da Alta Avionics, que é um pouco maior. Tem a capacidade de gerar até 280 cavalos, mais ou menos. É uma turbina um pouco diferente. Eu deixei nos modos originais, sabe? Tentando fazer o mais próximo ao original possível. Vamos falar desse carro aqui agora. Então essa aqui é uma Land Cruiser 2004, é uma J105, é isso? 105. Que é uma geração, ela foi fabricada de quando a quando ela? Sabe? 98 a 2007. Tá. Então acho que vale a pena a gente lembrar que é um carro ano 98. O projeto dela é 98. O projeto dela é 98. As Land Cruisers foram criadas para ser carros heavy duty, carros para aguentar a porrada. Né? Esse é o principal objetivo delas. Desde os primórdios, né? Quem olha para um carro com o preço de uma Land Cruiser, né? Se você comparar em qualquer faixa de ano dela, ela é um carro caro. E as pessoas no Brasil tendem a achar que carros caros são carros de luxo, né? Sempre. E esse aqui não é o objetivo dela, apesar de extremamente confortável. Ela não nasceu para ser um carro de luxo, certo? Não, ela nasceu um carro para ser um carro de trabalho, para aguentar porrada. Esse carro especificamente veio para o Brasil para trabalhar com o quê? Esse carro tem uma história muito legal. Esse carro pertencia à Embaixada Americana, foi comprado em La Paz, na Bolívia, pela própria embaixada, e ele era usado na Bolívia para uma cooperação dos Estados Unidos com as agências antidroga da América do Sul, para levantamento de dados e inteligência sobre o tráfico de drogas. Então esse carro especificamente ele era usado por um agente do DEA americano. Eu fui Pablo Emílio Escobar Gaviria. Ele foi usado na Bolívia, a investigação acabou caindo no Brasil, esse carro foi trazido junto com as 8 que tem no Brasil, então, tem 8 carros desse no Brasil. Extremamente raro. Ele é muito raro. E aí esse carro acabou caindo na Embaixada Americana do Brasil, então esse carro pertenceu ao Consulado de São Paulo. Ele não era nem da Embaixada, ele era do Consulado de São Paulo. Eu sempre fui doido para achar um carro desse, para comprar. Eu tinha uma Land Rover, tinha uma Discovery 1, só que depois que você tem uma Land Rover e você trabalha como mecânico de Land Rover, que foi o meu caso, você vê que a Land Rover não é exatamente esse carro tão resistente que a gente achava que era. A marketing é muito grande. Eu nunca trabalhei e já tenho essa impressão. Pois é. É um carro bom, não é um carro ruim. Sim. Mas e assim, isso porque você tinha uma Disco 1, que é praticamente uma Defender, né? Exatamente. Eu fiquei atrás desse carro há muito tempo, porque eu vi eles rodando em Brasília com a embaixada, com a placa da embaixada. Fui atrás e descobri que era da embaixada americana e tal, os carros não iam ao leilão nunca. Aí eu já vi esses carros em oficina, já vi várias vezes. E eu perdi 2 desses carros no leilão, porque daí um lance mais alto, eu não tinha grana pra comprar na época. Aí um dia o Venturim me mandou uma foto na terceira ponte aqui de Brasília e falou: Bruno, é essa aqui que você quer? Só que ela já tava com placa de civil, né? Ela já tinha placa cinza já. Na OLX um dia, procurando o carro, pá, ela apareceu. Aí ele trocou comigo, ela tinha muito problema para resolver. Mas assim, de uma maneira geral, o carro tinha uma estrutura impecável. E seu foco era na 105? Meu foco era na 105 ou na série 80. O carro é eixo rígido dianteiro? Eixo rígido dianteiro, hein? Caramba. Isso é muito raro. Não, e é raro, e agora eu vou dizer, porque chegou a minha parte de dizer que eu nunca andei num carro de eixo rígido dianteiro tão confortável. É impressionante, cara. É assustador. É assustador que você não sente que esse carro é eixo rígido. Uma coisa muito engraçada, né? Você tá no odômetro aí, ela tá com 193.300 e uns quebrados. Esse carro tem todas as buchas de suspensão original. Tem os reservas genuínos em casa, mas eu comprei tudo e falei, vou trocar. Quando eu vi, não precisava. Eu guardei. Eu troquei esse motor, né? Esse carro originalmente era gasolina e eu comprei o motor a diesel original de Land Cruiser também, 6 cilindros. O motor FZFE. E aí hoje ela usa o motor 1HDFT, que também saiu na série 80. E é um motor plug and play. Você tira um, bota outro, calça igual. Capa seca eu peguei da sucata lá que eu tinha, que foi a doadora. Mas o motor, esse motor tem original 450 mil quilômetros. Redondo. Estabilidade. Esse carro tem lift, não é isso? Tem, 2 polegadas. Então assim, a gente percebe ela
pouquinho mais, um molejo maior, que é o que se busca num carro de eixos rígidos, porque ele vai trabalhar muito melhor. Esse carro trabalhando muito melhor no off-road, ele vai trabalhar um pouco mais também no on-road. Então é um carro que ele tende a adernar um pouquinho mais, a deitar um pouquinho mais, mas é uma característica da construção desejável desse carro. Estou gostando. O motor é forte. Ele tem muito torque, né? Uns 6 cilindros em linha. Muito tortuoso. Turbinado, intercolado, né? Já viajou com ela? Já, várias vezes. E aí, como é que é o comportamento que você acha dela na estrada? Ela Velocidade de cruzeiro ideal que você... Ela anda 120 tranquilaço. Ela tem um comportamento ótimo. Até uns 110, 120 velocidade de cruzeiro. Ela chega a 180. Sim. Mas naturalmente o carro consome horrores. Ela tem um consumo aceitável para os 6 cilindros, na casa de 8, 8,5. Mas eu gosto do carro, inclusive, ultrapassagem. Se você anda 100, 110, 120 nela, se você não precisa nem reduzir marcha. Ela tem bastante fôlego, muito torque em baixa. Se você botou a quinta ali, você pisou, ela vai. E é engraçado que com o motor a gasolina era exatamente a mesma coisa. E aí, pois é, no final das contas, você acha que valeu a pena trocar esse motor? Porque você me fala aí que ele tá fazendo esse consumo. Eu sou bem sincero com minhas respostas, eu sempre fui muito bem sincero. Foi o maior arrependimento da minha vida. Não porque o motor diesel é ruim, não é isso. Por sinal, essa configuração que eu fiz, ela é uma das configurações mais desejadas na Austrália, onde esse carro é amplamente utilizado. Eu me arrependo porque o consumo não mudou muito. Ela fazia 6 na gasolina e hoje faz 7,5, 8. A manutenção do diesel é proibitiva em relação à gasolina. Uma bomba de óleo desse motor custa R$5.000, enquanto a do outro custa $14. É impressionante. A diferença é porque aqui só compra a carcaça inteira, lá compra só a bomba mesmo, né? Sim. E o outro motor, pasmem, né? O motor era 4,5 litros, esse é 4,2, mas o outro motor mesmo aspirado, ele era extremamente mais forte. E tem uma coisa que eu quero justamente tentar melhorar aqui nesse carro, a resposta que esse motor dá em relação ao gasolina. O FZ, ele tem um torque praticamente instantâneo, ele deixa qualquer diesel passando vergonha. Porque esse motor ele é marinizado, não sei se você sabe. Não. Ele sai em barco também. Só que ele sai com 315 cavalos e 70 kg de torque. O diesel ele tem uma vantagem muito bacana que é você consegue tirar performance, mas mantendo o consumo igualzinho. Estou gostando muito do carro. O carro é divertido, né? Ele parece um caminhãozão. A gente vai fazer a retomada aqui, mas depois dessa retomada, falar sobre segurança. O que ele tem de item de segurança? Só airbag. Só airbag. Ela sai com ABS em alguns mercados, né? Algumas versões ela tem ABS. Só que... Vai lá, vai puxar? Vamos ver se ela vai falhar. Falhou um pouquinho. Ela falha um pouquinho. Olha lá. Dá umas falhadas. Olha, se ela seguisse a linearidade do... Ela já estaria 100. Ela já estaria 100. Acho bom. Achei bom o desempenho, considerando também esse carro deve beirar umas 3 toneladas. Ela pesa... Eu pesei na balança do Ceasa, né? Pesei na balança do Ceasa. Foi a balança mais fácil que eu achei. Ela vazia sem nada, deu 2.540. Ela parece ser mais pesada, né? Ela parece ser mais pesada que isso. Só de diferença para fora, tem 2 eixos rígidos aqui e um motor a diesel. E tem um para-choque de 100 kg com guincho ali. Ou seja, vou dizer que é um carro leve. Esse carro não é pra gente Nutella, né? Começar, porque ele não tem nada de luxo. Disso, né? Ele não tem nada de luxo, né? É uma coisa que... Inclusive, eu acho que esse carro não pode ser chamado de SUV. Ele é só U. Esse carro é standard. Então ela vem com vidro manual de fábrica, não tem trava elétrica. O que ela tem de opcional de conforto é o ar-condicionado. As mais antigas não tinham airbag, o airbag começou depois de 2002. E é isso, não tem muito limpador de para-brisa com 3 estágios, não sei o que, banco aquecedor. Não, ela não é isso, ela não é voltada para esse tipo de conforto, né? Ela é o mais confortável que você consegue ter num carro de trabalho. Quantos lugares? 9. Não, mas são 2, 3. Lá atrás são 4 lugares porque é banco de tropa. Ele é de lado. Esse carro, na verdade, ele é um pedido especial da ONU para manter o eixo rígido e manter a pegada de carro de tropa, né? E tem uma versão dela que não tem esse console, é o banco inteiriço, aí são 10 lugares. Caramba, são 10 lugares. Fantástico. Então estamos entrando aqui na taboquinha. E agora a gente vai começar a avaliar o carro na terra. No asfalto, diga. Pô, roda livre. Roda livre. Pera aí. Eu tô falando, isso aqui não é carro pra Nutella, não. Eu vou lá, ligo, pode deixar. O desempenho dela na terra, eu acho que aí já fica um pouco mais evidente o eixo rígido, que aí você percebe ele trabalhando, né, com o eixo rígido.
destaque para o silêncio interno, tem muito barulho de acabamento, né? Para um carro dessa idade. Na terra é nítido, diferença. Esse carro, eu não vejo ele como um carro de dia a dia, não pelo carro, mas pelo custo que é ser um carro de dia a dia. Concordo plenamente. Por isso que a Full não é meu carro do dia a dia. É, exatamente. Porque ela é gostosa. Eu uso Etios pro dia a dia. Eu gosto de usar para dinheiro no dia a dia. Mas ela tem um custo tão alto que não vale a pena. Não vale a pena, exatamente. Eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um carro popular pro dia a dia, eu tenho um carro pra... É como se fosse meu carro de hobby, vamos dizer assim. Sim. É o custo do SUV no Brasil pro dia a dia, vai de bolso para bolso. Claro. Né? Pra quem precisa racionalizar Exato. o uso do recurso. Exatamente. Eu Faz também muita diferença. acho que é a situação ideal. Durante um tempo eu tive 4x4 no dia a dia. Cara, pra que ficar andando com tudo isso no dia a dia, me gerando custo, sendo que eu não preciso disso? Não precisa. Além disso, os carros, eles vão te dar mais retorno se você usar ele para aquilo que eles foram feitos. Exato. Tá vazio? Tá seco o rio? Tá. Não é o suficiente, não. É não é o suficiente também, não. Vamos entrar com ela dentro do rio de verdade, algum lugar aí. Chegou a hora da gente fazer o nosso teste do off-road bravo aqui, nosso pé de galinha. São os 3 níveis aqui, mais fácil, médio e mais difícil, que a gente vai colocar aí a Land Cruiser para vocês verem qual é o desempenho dela no off-road. Lembrando que nesse teste a gente testa a tração do pneu, suspensão nas erosões e o vão livre do carro. Hoje a gente tem uma novidade, que é o nosso inclinômetro. Vamos medir os ângulos de saída e os ângulos de ataque dos carros. Vamos lá? Bora! 56 graus de ângulo de ataque. Mesma coisa da frente. Coisa 54. Começando agora então pela subida 1 do pé de galinha. Se quiser uma dica, eu fui pela esquerda, foi mais fácil. Ah, com o bloqueiozão aqui, filho. Faz nem diferença. Um bloqueio, tudo que mais. Cara, o bloqueio faz nem diferença. Eu posso encaixar em qualquer lugar aqui, até pra filmagem ficar mais legal, que ele resolve o problema do... Olha lá, você vê que ele patinou e depois ele foi. Olha lá. Ela só vai copiando e vai embora. Rapaz, que diferença, hein? Isso é porque tá sem um traseiro, né? Eu tenho que E, olha, instalar ele ainda. Só para registrar aqui pro público que essa subida 1 agora, por conta das chuvas, Ela piorou, tá velho. claramente mais difícil. É, Tá? ela piorou Então, bastante mesmo. O que a Land Cruiser tá fazendo aqui já é outro nível. Subindo aqui amanteigado. Bruno, o que você achou da primeira subida aqui, pé de galinha número 1? Tranquilo demais. Sossegado, né? Sussa. Vamos Agora descer por ela então? Vamos descer. Agora estamos descendo de novo pela subida número 1. Bruno só controlando ali no freio, não é não, Bruno? Nem de freio eu tô pisando. Nem no freio. Tá descendo só na primeira reduzida. Só a primeira reduzida. Descendo aqui na tranquilidade. O carro tá indo por conta própria mesmo. Cheio de coisa lá atrás. Copiando o terreno, bem macio. É macia, né? Você sabe que eu devo esse conforto na estrada de terra a esse jogo de mola e amortecedor. Melhorou muito o carro. Muito mesmo, sabe? Deu uma diferença muito grande. Até porque os amortecedores que eu tinha eram originais do carro ainda. Então eles já deviam estar bem cansadinhos. É, com certeza. Eu vou jogar uma segunda porque tá muito lento. Vou desligar o bloqueio também. Na descida. Bom, agora vamos pelo caminho do meio, que é a subida número 2 aqui do pé de galinha. Seguindo do mesmo jeito aqui, bloqueado, não é isso? Vou reduzir um pouco a velocidade, vou botar uma primeira de volta. Mas olha, assim, nitidamente, pronto, tá ligando o bloqueio, o compressor vai armar. Pronto, ligou. Armou. Nitidamente aquela primeira subida que era mais fácil começou a ficar mais difícil. Começou a Ela ficar mais realmente difícil. foi. Tá A mudando chuva castigou, né? Ela tá mudando de posição. Possivelmente agora a subida número 1 vai ser a segunda dificuldade, a número 2 vai ser a de menor dificuldade e a 3 continua sendo a 3.
Por enquanto aqui tá super tranquilo. Ele tem um quebra-molazinho. Desliguei o bloqueio. Subida número 2, check. O que você achou dessa, Bruno? Easy peasy lemon squeezy. Eu tô só na primeira reduzida aqui ainda. O que parece também, Bruno, que nenhuma dos pneus perdeu contato com o solo em momento nenhum, né? Não. Assim, Toda- o bloqueio ajuda muito. Ajuda. Ajuda muito. Ajuda muito porque ele... primeiro que ele não deixa o carro patinar desnecessariamente, né? Vou botar uma segunda aqui porque... Tirar o bloqueio também, já acabou. É muito lento. Mas o bloqueio faz muita diferença, cara. Muita. Faz total. Então, se você tá patinando com o bloqueio, é porque a aderência foi embora mesmo. Não tem pra onde correr, não. Então agora vamos para o terceiro e último teste. Na subida número 3 aqui do Pé de Galinha. As erosões já também bem interessantes aqui no começo. E agora é o teste verdadeiro. Então, a primeira. Aí. Qualquer lugar que eu botar aqui, vai que vai. Vem pra cá. Aí. Olha, do jeito, como passageiro aqui, do jeito que essa Land Cruiser sobe, dá pra jogar aqui baralho, tomar chimarrão ali que a Rafa trouxe, porque vai que é uma beleza. Parece que tá passeando, né? Parece que tá passeando. Parece que tá passeando, engraçadão. Desligar o bloqueio. Missão cumprida. E aí, Bruno? Qual a Agora- diferença você percebeu entre as três Não, a subidas? terceira subida ela tem uns buracos assim gigantes, né? O carro trabalha muito mais suspensão. O carro que não tem bloqueio, ele vai sofrer um pouco mais, não tem jeito. E essas Faz molas que você comprou também são mais longas? Tem um curso de suspensão Elas mais têm longo? um lift de 2 polegadas, né? Só com mola, né? Só a mola. Não necessariamente o curso delas é maior, mas eu vou ficar devendo essa informação, porque eu sinceramente eu não sei. O Venturini tá revoltado, porque eu não sou o spotter. A pedra. Tô nem aí pra ele, ó. O André tá Ó, as e a pedras pedra, rolando. a pedra veio que vem rolando. Eita, saiu Derrubou, rolando. só pra dar mais uma emoção aqui na trilha. Voando pedra aqui na descida do Pé de Galinha, número 3. Ah lá, André. O André tá botando uma enrascada. Desligar. Chegando no final aqui. Praticamente acabou a descida. Muitas vezes o público não consegue ver, mas nós descemos uns buracos e erosões aqui que tem uns 80 centímetros de profundidade fácil. Terminado então, Tranquilaço. teste da Land Cruiser no Tirar a Pé de Galinha. reduzida. Tira a reduzida, Botei 4x2. marcha normal, missão cumprida. Fácil, né, Bruno? Tranquilaço. Maravilha. Valeu. Então, assim, desde o início eu vi a saga do Bruno, né, com esse carro. Então eu já pude andar algumas vezes nele, fazer um passeio. A impressão que eu tive, assim, desde o início é de um carro realmente bruto, forte, confortável, apesar dessa brutalidade que tanto foi falado, né, e confiável. Mesmo depois das adaptações do Bruno, eu não adaptei nada, continua ainda confiável. É um carro único. Quem é entusiasta de Toyota, de um carro 4x4, eu acho que é uma opção boa para se ter.
Bom, a impressão que eu tive da Land Cruiser aqui do Bruno, eu fiquei assim, realmente muito bem impressionado, subindo as 3 pistas do Pé de Galinha, com uma facilidade incrível, um carro muito macio, uma suspensão que copia o solo magistralmente. Depois eu pude dirigir o carro depois da trilha, né, para testar um pouquinho e realmente parece que tá andando num sedã. É um carro muito forte, muito robusto e pelo tamanho também, pelo conforto, dá para você fazer trilha magistralmente e viajar também com a família, né, com amigos, ainda dá para enfiar mais 4 marmanjos ali no banco de trás. A minha impressão é que a lenda é real. Eu não tenho muitas dúvidas em dizer que o melhor 4x4 do mundo, se você for pensar no tanto de aspectos que ele cobre em um carro só. E isso é raro. Você tem um carro que eventualmente para viagem por dia a dia ele tem conforto, tem espaço e ele é extremamente robusto também para fazer trilha, isso é extremamente raro. Não é à toa que esse carro tem a fama que tem e que custa o que os malucos que estão dispostos a se desfazer de uma dessa estão pedindo por aí. No off-road faz tudo parecer muito bobo, né? A gente precisa trazer uns carrinhos piores para cá, que botamos um SW4 e uma Land Cruiser ali que fizeram parecer que o nosso desafio é simples. Quem é daqui de Brasília já andou no Pé de Galinha sabe que não é. Se eu fosse assim, para escolher um pênalti, 2 pênaltis do carro, o preço, mas o que eu falo, eu reafirmo, é justificável, né? Além da raridade, principalmente aqui no Brasil, e a questão de que a segurança que havia disponível para embarcar num carro lá, final da década de 90, início dos anos 2000, e a diferença da segurança que embarca no carro atualmente. Então, controle de distração, controle de estabilidade, pancadaria de airbag, esse tipo de coisa que tem atualmente, esses carros não acompanharam. Isso sim, só para ser picuinha, para não falar que o carro é perfeito, para o Bruno não sair daqui se achando muito fodão. Não, ele tem muitos pontos negativos, né? Quando eu comprei esse carro, eu queria justamente o carro que atendesse quase tudo. É muito difícil você ter um carro só para trilha, que também faça o dia a dia e depois ele seja confortável. Na prática é muito difícil, mas você consegue um meio termo de chegando com tudo lá, né? Obviamente eu não vou fazer o buraco do Camel no carro, lá em São Paulo, que é uma das trilhas mais difíceis do Brasil aí, de longe. Isso é muito óbvio. Mas é um carro que eu consigo fazer uma pequena trilha de dificuldade média, mas faz alta. um lenhador aqui, tranquilo. Faço o lenhador, tranquilo. Se não tiver o dó da lata, né? Porque o lenhador, o problema do lenhador é destruir a lataria. Mas em termos de competência para plantar os obstáculos? Faz tranquilamente. E um carro que eu pudesse viajar, me levasse e me trouxesse de volta, sem problema nenhum. Isso para mim é o essencial, né? Não é no meio do caminho você tem um imprevisto de que uma bomba de vácuo deu isso, ou porque o diferencial deu folga naquilo. Não. Aqui vai e volta. Esse carro dá um trem bucha trocado até hoje. 193 mil quilômetros e 20 anos na O carro não faz rangido, não faz nada. Isso é assustador. Não precisa falar mais nada. Eu tenho muita peça reserva do carro que ainda não troquei, eu preciso fazer uma revisão boa nela. Coisa legal de pontuar. Robustez, indestrutibilidade não significa manutenção barata. Não é barato. E outra coisa, não significa que o carro não quebra. Aqui no Brasil a gente tem aquela fama de Toyota não quebra. Todo carro quebra. Sim. Todo carro precisa de manutenção. Sim. Uma coisa é você fazer a manutenção e o carro responder positivamente àquela manutenção. Outra coisa é você fazer a manutenção do carro e o carro dá problema logo em seguida. Isso é muito chato. Eu tive muito problema com a Mi Discovery nisso. E é um carro que atende tudo, né? Autonomia gigante, com os 2 tanques, altura boa, ultrapassagem dela, mesmo com os 170, 200 cavalos que ela tem atual, que eu nem medi ainda. Se eu precisar ultrapassar um caminhão de 30 metros, eu boto a seta para a esquerda, de quinta mesmo eu piso fundo e ela... O fato do câmbio ser manual ou a opção de automático. Isso aí é uma questão bem pessoal, né? Essa questão de transmissão. Eu gosto de câmbio manual. O carro, ele me dá uma sensação de dirigir, parece que eu tô dirigindo um caminhãozinho. E quem gosta de conforto vai gostar do câmbio automático. Mas normalmente você pode observar, os carros de aventura mesmo, com raríssimas exceções, eles são manuais. Por quê? Quebrou o motor de partida, você dá a partida no tranco. Tá sem bateria, você dá a partida no tranco. Entrou água, você esgota basicamente o óleo, bota óleo novo e tá resolvido. O câmbio automático ele é mais sensível nesses pontos. Mas ao mesmo tempo, o câmbio manual ele tem uma tendência a quebrar mais fácil quando dá tranco, porque é contato direto engrenagem, então ele acaba tendo esse ponto negativo. Você tem um desconforto, você tem a troca da embreagem, que eventualmente é um serviço caro, e o outro tem igualmente a troca do óleo, né? Mas às vezes dura mais. E tudo no carro é manual, né? Roda livre, tração, até os vidros eram manuais. Quem adaptou o vidro elétrico nesse carro foi a embaixada, não fui nem eu. Eu só mantenho ele. Se você quer que a gente teste um carro, quer procure, a gente traz aqui, faz o teste. Obrigado, Bruno. Tamo junto. Em nome de toda a Sala Jeep, agradecemos a sua participação. Se inscreva no canal para ver os próximos testes aqui no Pé de Galinha. Falou, pessoal.